Jovens e velhos santistas, de volta aqui no Canal 10, como sempre, no pós-jogo, para analisar a coletiva do treinador do Santos. Neste caso, quem ocupa o cargo é o Fábio Carille, né, que consegue um aproveitamento aí muito bom na Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que podia ser melhor, mas que já faz os matemáticos coçarem os bigodes, né, já preverem aí, ou projetarem, melhor dizendo, as probabilidades do Santos subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Independentemente da matemática, eu acho que essa probabilidade sempre foi grande a partir do momento em que o Santos caiu pela diferença econômica e, enfim, de tradição do clube. Pode faltar talvez alguma coisa na questão da infraestrutura que precisa ser melhorada. Mas desde o começo a gente imaginava que o Santos fosse ter uma campanha positiva na Série B do Campeonato Brasileiro, salvo aquele momento de instabilidade, a crise causada pela quase saída do Fábio Carille. De resto, a campanha tem que ser, ou deveria ser, como foi na partida contra o Curitiba nesta segunda-feira, a goleada por 4-0. Então, nós vamos aqui reagir à coletiva do técnico do Santos, que falou sobre alguns assuntos importantes, e no final tem lá uma quase que uma provocação no bom sentido do nosso companheiro Ricardo Martins, porque ele analisou a realidade como eu analiso também, né? Você olha para o Carille, parece que o cara tá lá, né, meio tristonho, né, meio sem muita motivação e tal, enfim. Talvez pelo fato do Santos ainda não apresentar reforços. No momento que eu sento para gravar esse conteúdo aqui para vocês, a história do Billy Arce, por exemplo, surgiu um novo capítulo. E eu fiz um vídeo aqui no fim de semana falando assim: eu só acredito vendo. Um monte de gente cravando, não, já acertou, está contratado, não sei o quê. Parece que o Once Caldas tem lá uma questão contratual que amarra o jogador e aí pode ir para a FIFA e tal. O cara já fez exame, já está aí. Hoje é terça-feira, o cara está aí desde o fim de semana. E estou no aguardo aqui. Se tiver saído o negócio enquanto vocês assistem esse vídeo, ótimo. Caso contrário, precisamos aguardar aí, né, os desdobramentos. E a cara do Carille talvez seja pelo fato de que ainda não anunciaram nenhuma contratação. Talvez seja isso. Ou talvez seja alguma questão que ficou lá da conversa dele para o Corinthians. Enfim, mas o que interessa é que o Santos ganhou, né? Tem que se aparar essas arestas, tem que se resolver isso aí profissionalmente, né? No final desta jornada se analisa tudo e segue cada um para o seu lado, ou continua, enfim. Mas a gente vai ouvir o que o Carille falou e eu estou ligado aqui, enquanto a coletiva estiver rolando, havendo novidade, eu trago para vocês aqui também. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Isatec Informática. Aqui no rodapé passa o nome dos nossos apoiadores e na descrição deste vídeo tem lá todos os contatos para você conhecer um pouco mais dos apoiadores aqui do Canal 10. Eu aproveito neste começo de vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Vou adicionar aqui o do Carille, deixa eu botar no ponto bonitinho aqui, né? Botar bem no comecinho, porque desta vez eu consegui fazer o download da coletiva, para que não houvesse aquela interrupção famosa publicitária, digamos assim. Deixa eu ver como é que fica mais bonitinho assim, né? Fica a minha carinha aqui e tal, né? E o Carille falando, o volume está no máximo, não dá para botar em velocidade acelerada, porque este aqui foi baixado. Então vamos ouvir aí. Ele começa falando sobre o goleiro, né? Ele começa falando sobre a atuação do Brazão, que foi um dos destaques. Vamos começar a ouvir o Fábio Carille. Continua assim, estamos atrás de um ano que a gente não pode errar, vai ser importante a chegada de um goleiro. O Brazão, desde quando a gente contrata, a gente sai atrás de informações, procura saber quem é, quando começou, sabia que era um jogador que tinha poucos jogos como profissional, mas no treinamento do dia a dia mostrava, assim, nos deixava bastante tranquilo que quando fosse para campo,
ia dar uma resposta legal. E principalmente goleiro precisa de ritmo de jogo, principalmente. A gente fala de ritmo de jogo para jogador, mas para goleiro principalmente precisa. Não é só hoje, já fez boas partidas aí, a gente está muito tranquilo, muito satisfeito com ele. Diógenes, que vem treinando muito bem também. Gustavo, que hoje participou do aquecimento, que vem se destacando. O Falcão, que machucou, fez uma pré-temporada maravilhosa. Tem meninos aí no sub-16, sub-15 aí que a gente tem acompanhado, goleiros aí que a gente acredita bastante que possa dar um resultado muito legal no futuro. Carilli, boa noite, parabéns pela vitória. Carilli, eu queria perguntar para você sobre a importância da Vila Belmiro dentro do desempenho do Santos na Série B. São 21 pontos conquistados, 100% de aproveitamento dentro do estádio, mais de 60% dos pontos que o Santos conquistou na Série B foi dentro de casa. Como está sendo importante para o Santos, então, estar jogando dentro do seu estádio e conseguindo as vitórias? A gente sempre falou sobre isso, né? Jogar aqui na Vila, isso há anos, assim, sempre causa uma preocupação de descer, de jogar com essa atmosfera, e a gente dentro de campo fazendo com essa atmosfera fica a nosso favor, né? Então é um lugar que a gente se sente bem, os jogadores se sentem bem, apesar que a festa que foi feita no Morumbi e na Arena Corinthians também foi algo que foi marcante, né? Então a gente continuar fazendo. Aqui dentro a gente tem que fazer a nossa parte, sim, na imposição, na técnica, concentrado o tempo todo. A gente melhorou muito os nossos jogos fora de casa, que no início era uma preocupação. Até no Paulista a gente não fez uns jogos legal, mas os últimos jogos fora de casa tendo uma consistência melhor, né? E eu quero melhorar ainda mais esse desempenho nosso fora de casa. Não só resultado, mas desempenho também. Deixa eu dar uma pausa aqui no Carilli para emendar aqui um comentário nas duas respostas. Sobre o Brasão. Eu já disse aqui no vídeo pós-jogo que o Brasão foi um achado, né, uma prospecção muito boa e uma aposta, né, inclusive no trabalho da fisioterapia do Santos, da preparação física. Havia algumas dúvidas em relação à condição dele de resposta no tempo, né, e esse jogo contra o Curitiba mostrou, né, a resposta no ataque, né, no ataque adversário, o tempo de bola muito rápido. Agora, eu entendo a preocupação do Carilli de querer um outro goleiro, porque imagina ele elogiou o Diógenes, mas vamos lembrar que o Diógenes estava no grupo B no começo da temporada. Então, se Deus o livre e guarde acontecer qualquer coisa com o Brasão, aí entra o Diógenes, aí o Gustavo Jundi vira reserva. E aí, se acontecer um efeito dominó, daqui a pouco o menino de 16 anos está no gol do Santos. Então, assim, eu entendo a preocupação do Carilli, entendo que o Santos talvez queira economizar. Por isso que eu não fui contra a tal história do Renan, do goleiro lá, que é um contrato de 6 meses para você ter mais um experiente, né? E não uma sequência de jovens, cada um mais jovem que o outro entrando em seguida, né? Até porque o Mazzotti acho que foi emprestado para o São Caetano também e tal. Então, assim, eu acho que o Santos deve tentar trazer um goleiro nestas condições. Se o negócio do Renan era simples, eu não sei por que não fechou, né? Uma economia aí, talvez, de 6 meses, mas, sei lá, é preocupante, o barato pode sair caro. Alguém para vir sabendo que seria a reserva do Brasão por 6 meses, não ia ser um goleiro pronto, um goleiro de alto nível, né? Ou trazer um outro goleiro jovem não faz muito sentido. O perfil do Renan seria o ideal, um goleiro mais veterano, né? Eu até falei do Vanderlei, né? Não sei se ele tem os jogos suficientes lá pelo Mirassol. Imagina, o Vanderlei voltaria para o Santos. Mas, enfim, é isso. E sobre a Vila Belmiro, tá claro que não vai ter jogo fora da Vila Belmiro esse ano mais, tá? Esqueçam. O Pacaembu continua enrolado. Não sei se vai ser entregue esse ano. O próprio Carilli cita aí, né, as dificuldades de São Paulo e Corinthians não quererem emprestar mais o estádio. Alugar, né? O Allianz Parque tem a história da grama sintética e tal. O máximo que o Santos talvez pudesse fazer era levar um jogo para o interior, né? Ribeirão Preto, tem um estádio grande. Mas isso só se faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, o Santos já tiver subido, aí pode ser alguma coisa do gênero, até para prestigiar a torcida do interior e tal. Mas até lá, esqueçam, vai ser a Vila Belmiro até o fim do campeonato. Até por isso, talvez esteja esse silêncio sepulcral a respeito da nova arena. Ninguém fala mais nada sobre o assunto.
nem aqueles vazamentos, digamos assim, vazamentos pontuais, né, que eram feitos, né, para tipo manter o assunto em atividade, né, nem esses vazamentos seletivos estão acontecendo. O Santos promove vazamentos seletivos para abastecer parte da mídia com os assuntos que lhe interessam. Sobre a Arena não tá acontecendo mais. Então, eu acho que é isso. A Vila Belmiro até o fim do campeonato. Vamos lá, mais uma resposta do Carilli. Carilli, aqui à sua esquerda. Boa noite, Eduardo Jardim, TV Cultura. Carilli, a gente teve um Santos hoje dominante do começo ao fim. Semana passada contra o Ituano, talvez os primeiros 20, 30 minutos ali, bem mais do que o restante da partida. E hoje eu te pergunto, olhando para o resto da Série B e até olhando para você, com todo respeito aos outros treinadores e outros elencos da Série B, o Santos é muito superior, né, em todas as áreas. Eu te pergunto, o Santos não deveria ser tão superior como foi hoje em outras partidas, especialmente dentro de casa? Obrigado. Boa pergunta. Pô, mas acabou de fazer a pergunta ali que fizemos 21 pontos, né? A gente tem que respeitar as equipes e nos impor dentro de casa. A gente não joga contra boneco, contra nada. A gente tem um adversário que também se preocupa com o jogo, que trabalha para o jogo e que quer vir aqui para ganhar, né? Então, a gente sabe que temos alguns problemas, a gente sabe que precisa fortalecer alguns setores, que quando não tiver jogador, a gente tem que ter outros que dê uma resposta melhor. A gente já falou sobre isso, né, da questão do final do Campeonato Paulista, né? Eu estou muito satisfeito, cara. Eu estou muito satisfeito. A gente tem que entender que a gente não tem Robinho, não tem Neymar, não tem aqui Zidane, não tem. É um time bom, né, mas não tem o craque, não tem a estrela. Né, a estrela é o time, né? E assim, eu estou muito satisfeito, repetindo o que eu estou falando. Carilli. Só uma coisa antes do Fabiano Fará fazer a pergunta dele. Não tem boneco, mas imagina, o Carilli, está, assim, você pegou times que subiram da Série C. O Santos foi vice-campeão paulista, né? O campeonato mais difícil dos estaduais do Brasil. E encarou aí Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Red Bull Bragantino. Não era para ter a dificuldade que está tendo. Desculpa falar, não era para ter a dificuldade que está tendo. Não é boneco, mas em alguns casos é quase. Claro que os caras vão ter vontade, se a gente for justificar assim, imagina, se o Real Madrid e o Manchester City forem justificar assim, no outro lado não tem boneco. Isso que eu falo é que eu ia tomar um strike aqui no YouTube. Eu queria muito colocar para vocês aqui um vídeo, não sei nem se tem algum promocional e tal, que fosse de livre uso, que é o All or Nothing, né? Que eu tenho recomendado para os membros do canal. Outro dia eu até peguei o celular e gravei a tela aqui, assim, para mandar para eles no grupo, né? Porque eu não posso colocar aqui no canal, a forma como o Guardiola se comporta. Isso lá na temporada 18-19, né? Que é o episódio do All or Nothing que tem no Prime Video. A mentalidade do Guardiola, né? Eles tinham vencido 18 jogos seguidos na Premier League. Quando perderam um, ele ficou muito pé da vida, muito bravo, entendeu? Não é essa coisa meio cômoda, ganhamos, perdemos uma e tal, não jogamos contra ninguém. O cara, uma sede de vitória, assim, mas você percebe que não é um negócio programado, entendeu? Você percebe que o cara mesmo tem aquele negócio. E aí a gente se conforma em, ganhamos do Curitiba bem, beleza, mas jogamos para o gasto contra o Ituano, empatamos com o Vila Nova e tal. Eu acho que esse tipo de mentalidade é que tinha. Aí não adianta todo aquele papo coach, né? Tem que ser uma mentalidade natural do profissional, né? Enfim, vamos lá, pergunta do Fabiano, vamos ouvir. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse da atuação do Otero hoje. Ele teve participação em 3 dos 4 gols, contando com o lance que a bola que ele deu para o Guilherme, que sofreu o pênalti, né? Da participação dele, às vezes me parece que o Otero é aquele cara que gosta de circular também um pouquinho mais por dentro, né? Eu queria que você falasse da participação dele e das atuações dele taticamente. A estratégia do jogo hoje foi que a gente tivesse amplitude, né? Mesmo o Coritiba jogando com linha de 5 ou com linha de 4, a gente viu que atacar pelos lados seria uma solução interessante. Então ele trabalhou hoje mais pelo lado, rodou menos, né, para que a gente girasse por dentro, trabalhando do lado oposto. O Otero já trabalhou comigo lá na Arábia Saudita, um atleta que eu conheço bem.
né, que está dando uma resposta legal, e a gente confia bastante, bate muito bem na bola, isso não é de hoje, né, desde quando ele chegou no Atlético Mineiro já mostra essa qualidade, e a gente tem que tirar proveito disso. Opa, boa noite, Carilli. Luca Dutra, da Rádio Carijó. Carilli, nessa coletiva você comentou a respeito da importância de alguns jogadores, como o goleiro, como o atacante, mas eu acho que o que a gente tem que ressaltar nessa temporada do Santos é a defesa. E um nome, na minha visão, que vem chamando cada vez mais a responsabilidade é o Jair, que entrou muito bem, mais uma vez. Ele vem caindo nas graças cada vez mais na torcida do Santos. E é inegável a gente pensar na defesa do Santos sem olhar para o noticiário e ver o Joaquim sendo protagonista dos noticiários aqui no Brasil, numa possível saída. Queria saber de você, se o Jair ele já é esse goleiro do Santos que chega para ser titular e o Joaquim, no momento que voltar, se permanecer no Santos, vai ter que disputar a vaga entre os titulares, e se ele ainda pode ser considerado um futuro do Santos, pensando, claro, de uma possível saída do Joaquim e também de uma aposentadoria do Gil no final da temporada. O Jair eu acompanho desde 2021 na minha outra passagem. Conheço a qualidade, conheço o atleta, jogador de seleção. Teve uma lesão muito séria o ano passado, onde a gente teve muito cuidado no começo desse ano em que ele participasse de um fortalecimento, fizesse um fortalecimento ali que será importante para o restante da carreira. Ficou ali, acho que quase 2 meses entregue ao departamento físico, técnico ali para ganhar, para acertar esse desequilíbrio muscular que ele tinha e que poderia trazer outros problemas. Numa decisão minha, ele foi jogar o sub-20 para que tivesse alguns minutos ali. O sub-20 é importante, ainda mais se o jogador tem idade para que vá lá e tenha minutos ali. Mas é um jogador que eu acompanho desde 2021 e a gente está muito satisfeito com ele. Se o Joaquim voltar e tiver melhor, que jogue o Joaquim. Não tenho nada preso com ninguém, é o campo que mostra, dentro daquilo que eu penso de futebol, dentro de estratégia, de ideias, quem tiver melhor joga. O Joaquim fez uma primeira parte muito boa, e o Jair está tendo oportunidade agora e está indo muito bem. Isso só quem ganha é o Santos, é importante para todos nós. Carilli. Só uma coisinha, sobre o Otero. O Otero caiu de produção, voltou a crescer, voltou a jogar bem, e teve um momento no jogo ontem que realmente, como o Fabiano citou, ele foi mais para o meio, foi procurar mais o jogo, teve lance do lado esquerdo. Eu sou contra esse negócio do atacante de ponta ficar amarrado só de um lado. Eu acho que tem que ter essa movimentação mesmo. E sobre o Jair, para o pessoal não achar que eu só pego no pé do Carilli, ele tem razão. O trabalho que foi feito de descer o Jair para ele jogar, o Santos, quando jogou contra o América no Brasileiro Sub-20, o Jair foi muito mal no jogo. Foi muito mal no jogo. Se ele tivesse feito aquele jogo ruim no time principal, muita gente estaria dizendo que ele era o novo Kaique, que não sei o quê, babá. Então, o planejamento para a entrada do Jair foi bem feito na questão de descê-lo para jogar. Eu acho que em alguns momentos ele poderia ter tido chance antes no principal, alguns minutos talvez, mas faz parte. E sobre o Joaquim, caso aconteça do Joaquim ficar no Santos, assim, é nítida a mudança da qualidade de saída de bola do Santos com o Jair, do que com o Joaquim, que pegava a bola, levantava a cabeça e dava uma bicuda para frente. Assim, é por isso que eu, muitas vezes, defendi um esquema de 3 zagueiros, porque aí você deixa o Joaquim limpando o trilho, atrás, ali como um líbero, ou do lado esquerdo, deixando o Jair ali, o Gil ali, e ter um zagueiro com a saída de bola que o Jair tem. Aí você espeta os laterais e tal, porque o Carilli já fez 3-5-2 no Santos. Poderia fazer. Uma pena que ele nunca testou isso. É que não está precisando, a bem da verdade, a defesa do Santos está bem. Mas fica aqui um pensamento para o futuro a respeito de um sistema com 3 zagueiros, mas ao que tudo indica, o Joaquim vai embora mesmo, Até a questão da dívida do Soteldo vai ser equacionada e tal. É isso. Vamos lá para mais um trecho aqui da coletiva do professor Fábio Carilli. Aqui, Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Carilli, o Santos vinha numa sequência boa, não à toa, eram 6 jogos sem perder, tomou gol na última partida contra o Vila Nova, mas dava a impressão, tanto nos torcedores como na mídia, que o time não tinha intensidade do começo ao final do jogo. Foi até citado o jogo contra o Ituano. O que foi apresentado hoje é o que você quer para o Santos? Esse Santos que vai buscar sempre o gol ainda mais, é a maneira que você quer que o Santos jogue? E se me permite mais uma,
quando o Juliano machuca, o Santos está com o jogo um pouco controlado. Não caberia um Miguelito ali para dar um pouco de mais minutagem para o jogador? Cabe sim, cabe muitos jogadores ali, cabe Miguelito, cabe o Otero de vir para dentro e eu fazer Pedrinho e Guilherme, tem várias situações que pode. Pituca, que é um jogador que eu sei que já jogou um pouquinho mais à frente, tem várias questões aí que a gente pode analisar dependendo do adversário. Acho que a intensidade depende muito de cada jogo, né? Por exemplo, o Red Bull lá, a cera que o goleiro fez, e isso e aquilo, o jogo não anda e o jogo não fica intenso e daqui um pouquinho parece que a gente não teve intensidade. Então, cada jogo é uma história, e é claro que quando a gente está ganhando, a gente quer fazer o segundo, o terceiro, a gente acelera demais o jogo, o adversário também quer buscar o resultado e acelera, e fica um jogo mais intenso. Né? Então, cada jogo é uma história, a gente tem que saber entender cada jogo e continuar a nossa caminhada. Tá, só uma coisa. A pergunta do Miguelito é pertinente, porque eu acho que um pouco da queda de produção do Santos e o aumento da posse de bola passou pelo fato do Serginho ser um jogador menos agudo do que, em tese, poderá ser um dia o Miguelito. Eu falo isso porque a gente não vê o rapaz jogar. Ele teve alguns minutinhos nos últimos 2 jogos, mas aquela minha preocupação dele virar a terceira opção aconteceu. O cara ele fala, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, mas sempre faz a mesma coisa. Né? Agora, a outra pergunta, o Juliano não voltou antes do tempo? Né? Era necessário que ele tivesse voltado? Quanto tempo ele vai ficar de fora? Se é lesão muscular, certamente ele não vai enfrentar o CRB. E aí o Serginho vai ser titular, aí o Miguelito volta a ser opção, né? Para entrar numa eventualidade. Então, assim, não sei se houve um erro aí de estratégia em relação ao Juliano, em relação ao que foi perguntado das mudanças. Sim, ele tem as opções, mas não usa. Ele usa basicamente a mesma sempre. Vai lá, Carilho. Carilho, aqui na sua esquerda. Primeiro, boa noite, parabéns pela vitória. João Neves, Dimensão Esportiva. O senhor citou agora há pouco, e também a gente, que o aproveitamento do Santos na Vila nessa Série B é de 100%. Só que também, como citado na sua resposta, a torcida do Santos fez um papel muito bonito no Morumbi, também na Arena Corinthians, né, na Neoquímica Arena. O Santos planeja voltar, colocar 1 ou 2 jogos até o final do campeonato fora da Vila Belmiro, ou o planejamento é 100% na Vila Belmiro, atender os torcedores daqui de Santos? Obrigado. Como todos vocês são sabedores, eu acho isso difícil, porque Corinthians e São Paulo não querem emprestar mais, o estádio do Palmeiras é sintético, o Barueri agora virou sintético, então eu acho difícil, né? Mas se acontecer, a gente sobe tranquilamente, porque realmente foi marcante esses 2 jogos de Morumbi e Arena Corinthians, foi marcante. Aí, se tiver que acontecer outro jogo lá, não só eu, como os jogadores, tenho certeza que vão gostar de jogar lá em São Paulo. Boa noite, Carilli. Eu queria falar sobre reforços. Você não gosta de falar muito a respeito disso. Semana passada, o Biliarce, a gente perguntou sobre o Biliarce, não estava certo ainda. Ele está em Santos, fez exames médicos. A direção já te passou a confirmação da contratação dele. E, fora isso, eu queria saber se, no decorrer desses jogos, analisando o desempenho da equipe, de quem tem entrado nos jogos, se você mantém aquele pedido de 3 atacantes, um goleiro, o goleiro você já falou, e um zagueiro. Ou se você viu, nesse decorrer dos jogos, alguma outra necessidade e carência da equipe para o restante da Série B. Obrigado. Por enquanto, são essas posições mesmo. Billy? Exame médicos, né? E o Billy está passando por exames médicos, tá? O Billy Arce está passando por exames médicos, já está lá no CT Sim. Não conversei com ele hoje, mas sei que hoje ele já fez outros exames hoje e eu espero aí na quarta-feira, na nossa apresentação, que a gente já tenha todos esses resultados aí para eu poder conversar com ele. Carilli aqui, Wagner Frederico, tudo bem? Carilli, isso é um campeonato diferente, né? O Santos está disputando, não é nem o título, o Santos está disputando a sua volta, né? Acho que para o torcedor do Santos pouco importa ser campeão ou não, o Santos quer voltar para a Série A. E você tem dois trabalhos, né? O trabalho de fazer isso acontecer e pensar já na próxima temporada. Eu imagino que você esteja pensando nisso e você falou dos testes. Deixa eu só interromper a pergunta do Wagner rapidinho, já vou retomar. Se tiver vazando um barulho aí para vocês me perdoem, porque tem uma VAP miserenta aqui que ligam toda hora, que eu estou em casa esses dias. Ô, VAP chata, caramba, viu? Olha, vou te contar. Uma barulheira. Vai lá, Wagner, continua a tua pergunta. Desculpa aí o barulho, gente, se estiver vazando. Dos jogadores,
Tem uma meta para atingir a partir de determinada situação no campeonato, de determinada pontuação que já garanta o acesso, de você começar a trabalhar esse elenco para o ano que vem? Muita gente vai ficar, mas muita gente pode sair também. Jogadores que devem ser testados, esses garotos todos aí que você tem no elenco, que precisa ganhar minutagem, precisa ser testado, até para você saber se vai poder contar com eles o ano que vem. Você pensa nisso, passa isso pela tua cabeça, de atingir uma determinada pontuação para poder fazer esse trabalho de observação já pensando no ano que vem? Não, eu não consigo trabalhar assim, eu sou muito cara do dia a dia, né? 32 pontos, eu sei que com 64 ninguém ficou fora, precisa do dobro, né? Então, muita coisa, vamos pensar no dia a dia, pensar no CRB a partir de amanhã, a partir de quarta-feira pensar no CRB, e lá na frente, juntamente com a diretoria, entender, né? Mas assim, primeiro vamos atingir os pontos, para depois... Vamos por etapa, é muito cedo para falar sobre isso. Se eu começar a pensar nisso, posso passar um ar de que as coisas já estão resolvidas e não estão resolvidas, tem muita coisa ainda. Então vamos trabalhar quieto, dia a dia, jogo a jogo, CRB, depois a gente pensa no esporte e assim nós vamos. O cara ele tem razão nesse aspecto, não dá para ficar pensando em futuro, não, né? Tem que pensar no agora, até porque, como eu já disse aqui em algum momento no canal, o Santos tem que fazer um segundo turno com aproveitamento melhor do que o do primeiro turno. Ainda faltam 2 partidas, o Santos pode chegar a 38 pontos, seria o ideal, mas tem que melhorar o aproveitamento no segundo turno, logo na primeira parte do segundo turno, para que realmente essa classificação seja encaminhada sem sustos, porque ninguém quer chegar lá em novembro, dezembro com o coração na boca. Acho que está chegando no finalzinho da coletiva aqui. Vamos ver. Carille, o que marcou muito a sua volta aqui no Santos é que a gente conversava, você dizia, eu estou muito feliz em estar voltando no Santos, eu gosto da cidade, eu me sinto bem no Santos Futebol Clube. E ultimamente, eu particularmente tenho sentido você um pouco mais murcho, um pouco mais chateado. Teve aquele momento de 4 derrotas, mas hoje o momento é diferente, né? O Santos volta a ser líder do campeonato. Eu vou ser muito direto com você, como eu sempre fui. Você está feliz no Santos Futebol Clube? Vou ser direto também, bastante. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Carille. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Obrigado, falou o Carille aí. Bom, as palavras dizem uma coisa, a expressão diz outra, né? Até porque, como foi falado aí em algum momento, a resposta anterior, né? Planejamento para o ano que vem. Pode planejar ano que vem, quem não sabe nem se vai ficar, né? Começa por aí. Então, não dá para planejar muita coisa. Inclusive, a relação desses jogadores que não chegaram ainda, essas contratações, muitas foram vetadas pelo departamento novo que foi criado no clube, né? Algumas aí, tipo o Léo Natel, né? O Marcelo Teixeira certamente vetou porque ele foi recomendado por alguém que não trouxesse esse jogador que o Carille queria, né? Enfim, então é isso, né? Coletivo aí do treinador do Santos, realmente com um ar um pouco desanimado, e vamos ver, né? O futuro dirá quem tem razão nessa história toda. Até para finalizar esse vídeo aqui, o Diário do Peixe, nesta terça-feira, soltou uma matéria do Giovanni Martinelli, que o Santos tendo 73,7% de chance de acesso, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, de acordo com o site do Departamento de Matemática da Universidade. De acordo com o site, com 69 pontos, uma equipe garante o acesso para a Série A, mas com 63, a chance de promoção é de 99%. 69 pontos é 100%, 63, 99%. Com 58 pontos, a chance de acesso já é superior a 60%. E o Santos, pela sua campanha atual e com a projeção feita de forma matemática, tem 73,7% de chance de subir. Então, foi o que eu falei agora há pouco, precisa melhorar este desempenho no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B e para confirmar aquilo que todos nós esperamos, que é a vaga na Série A em 2025. Tá bom, meus caros?
Logo mais, esta noite, tem live aqui no canal com o Henrique Farinha. E eu peço neste final de vídeo, então, para que você deixe o like, né, como eu já pedi no começo, se você gostou do conteúdo, e deixe aí nos comentários o que você achou das declarações do professor Fábio Carilli. Está xoxo? Está chateado? Hashtag chateado ou não? Pode ser sua impressão, tá bom? Comentem aí, tá bom? Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Lendro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.